Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Rafael, do curso de Engenharia de Produção da FAENG UFMS. No vídeo de hoje, irei iniciar a discussão sobre o estudo dos tempos cronometrados. Conforme visto nos vídeos anteriores, o estudo do trabalho é uma divisão entre o estudo do método, ou seja, o registro sistemático da forma ou dos métodos existentes, das atividades prescritas, das atividades propostas, e a medição do trabalho é justamente aplicar técnicas para estabelecer o tempo de duração de algumas atividades. Então, nessa medição do trabalho, a gente vai registrar os tempos, o ritmo do trabalho para as tarefas especificadas e analisar também as condições, uma vez que vários fatores podem influenciar no tempo de realização da tarefa. Para o cálculo do tempo padrão, que é o objetivo da medição do trabalho, definir um tempo padrão para a execução do trabalho, a gente inicia pelo tempo observado ou tempo cronometrado, aquele que a gente observa por meio de um cronômetro, por meio de uma filmadora, de um filme. E esse tempo pode ser executado, ou pode ser diferente para diversos tipos de trabalhadores. E a esse tempo devemos multiplicar uma avaliação do ritmo, tentar identificar se o operador está fazendo mais rápido ou mais devagar do que deveria, daquilo que seria o ideal. E essa avaliação do ritmo, essa multiplicação pela avaliação do ritmo, normaliza o tempo, deixa um tempo normal para diversos tipos de operadores, diversas habilidades dos operadores, vamos dizer assim. Esse tempo normal é acrescido ainda, é multiplicado ainda por um fator de tolerância, que envolve a avaliação do ambiente de trabalho, do clima, dos tipos de atividades desenvolvidas, se merece atenção ou não, uma maior atenção ou não, entre outros fatores. E essa multiplicação da tolerância pelo tempo normal vai ser o nosso tempo padrão. Esse tempo padrão, por meio da cronometragem, a gente vai precisar ou de um cronômetro, de uma filmadora ou de uma prancheta, dependendo da forma da coleta que for definida. Essa coleta dos tempos, a gente tem que analisar de forma preliminar o que desejamos estudar e qual será a forma que será implementado para estudar uma determinada tarefa. Dentro desse objeto, dessa forma, a gente vai registrar as informações com base nas características do local, nas condições de trabalho, tendo um cuidado especial, uma atenção especial para avaliar variações casuais do ciclo, com modificações de trajetória, variação da velocidade das operações causadas pelo operador, complexidade dos movimentos, variações do método pela habilidade do operador, entre outros fatores que possam influenciar na determinação do tempo normal e, consequentemente, do tempo padrão. Esses elementos que devemos observar é justamente a divisão das operações em ciclos mais curtos, determinar as partes que vão ser cronometradas ou como é estruturado toda a tarefa, dividindo ela em menores ciclos, em menores elementos, para facilitar a ação ali da identificação dos movimentos. Então, determinando esse ponto inicial e final de forma precisa, a pessoa que irá realizar a cronometragem tem que ter bem definido qual que é o ponto inicial e qual que é o ponto final. Usar instrumentos compatível com o tempo, a duração da tarefa, isolar, então identificar elementos estranhos à operação e acabar desconsiderando, e verificar a frequência em que o elemento é realizado dentro do ciclo, a quantidade de vezes. E esse instrumento vai determinar, então, o tempo cronometrado. Então, a gente vai coletar os dados, tendo essa definição do início e fim, tendo o instrumento ideal,
e vamos registrar, né, seja numa prancheta, seja hoje num tablet, seja no que tiver disponível ali no chão de fábrica, os registros das leituras, os elementos, as atividades, a velocidade que o operador desempenhou, os tempos, né, fazendo uma amostragem, coletando vários tempos das operações para definir, então, o tempo padrão ao final. E esses dados vão ser processados justamente com a normalização do tempo, né, a velocidade, a avaliação do ritmo e velocidade, as tolerâncias do processo e, consequentemente, a definição do tempo padrão. O primeiro passo é justamente entender os elementos das atividades, quais são os movimentos, os procedimentos, e fazer de forma que possibilite a coleta de tempos mais preciso. Mas não adianta a gente cronometrar uma, duas vezes. A gente precisa, com base em ferramentas estatísticas, garantir um certo grau de confiabilidade da amostra de tempo coletada. Então, para isso, a gente precisa determinar o número de ciclo. Então, uma só tomada de tempo, duas só tomadas de tempo, pode não representar o todo, né, da tarefa, da atividade. E a média aritmética desses tempos vão ser utilizadas, né, se for feito várias coletas de tempo, porém a gente precisa identificar se é estatisticamente aceito aquele valor cronometrado, né, em algumas quantidades de vezes. Para determinar estatisticamente se é aceito ou não, temos a fórmula do N, onde o N é o número de ciclos, né, o número de vezes que eu vou ter que cronometrar. Esse N vai ser a multiplicação do coeficiente da distribuição normal para uma probabilidade desejada, 90%, 95%, vezes a amplitude, né, da amostra. Tudo isso dividido pelo um erro relativo, então de 10%, de 5% de variação. Um D2, que é um coeficiente está relacionado ao número de cronometragens realizadas preliminarmente. Então, para exemplificar, nós coletamos 5 tempos, fazemos o cálculo do N para verificar qual que é o N necessário para garantir o tempo cronometrado ou o tempo observado médio que respeite as condições estatísticas. E isso multiplicado pela média, né, dos valores, e tudo isso elevado ao quadrado. Tendo o valor de N, eu vou verificar se eu preciso realizar novas cronometragens ou não. O valor de Z e o valor de D2, né, dos dois coeficientes, são valores tabelados, né, o coeficiente de distribuição normal e o coeficiente de D2 para o número de cronometragens. Então, a gente pega esses valores cronometrados de acordo com a probabilidade desejada, né, em relação à distribuição normal, em relação também ao número de cronometragens iniciais, e aí verificamos se é necessário coletar mais ou não, né, tempos para definir que a média estabelecida nas cronometragens iniciais pode ser utilizada, respeitando estatisticamente a amostra, né, se a amostra é aceita estatisticamente. Uma outra forma, apresentada por Barnes, ele simplificou por meio de uma estimativa do número de valores, mas sempre com um nível de confiança de 95% e um erro de 5%. Então, para chegar nesses valores, ele tabelou, né, esses indicadores para esses graus de confiança e erro, para 10 leituras no caso de tempos menores ou iguais a 2 minutos, e 5 leituras se forem maiores do que 2 minutos. Então, faço 10 ou faço 5 cronometragens iniciais, dependendo da duração total. Com esses valores coletados, eu vou determinar a amplitude, né, o valor de R, vou determinar a média de maneira aproximada
somando o maior valor com o menor valor e dividido por 2. E depois fazer uma razão, né, determinar R sobre X, e esse R sobre X vai justamente me indicar um valor de leitura necessário de acordo com a tabela elaborada. Então, nós analisamos lá esse coeficiente e vamos identificar que, por exemplo, para um R sobre X de 0,5, será necessário 74 coletas de tempo para 5, quando for 5 amostras, ou seja, tempos maiores que 2 minutos, ou 42 valores para tempos menores do que 2. Então, a gente vai ter que reforçar o número de vezes, né, de cronômetro, de tempos cronometrados. Por hoje era isso, espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, comentário, só deixar aí abaixo. Até qualquer hora.